A partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortorialo. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Começamos mais uma vez nosso programa Seara Espírita, diretamente dos estúdios da Rádio Correio da Serra e também pelo site www.radiocorreiodaserra.com.br, que você pode ouvir pelo smartphone em qualquer lugar que você estiver conectado à internet, e também pelo nosso canal no YouTube, Ame Barbacena. Conecte-se lá no nosso playlist do Seara Espírita. Alegria enorme estar com vocês nesta manhã de sábado e hoje com Geraldo Leburg para a gente continuar o nosso bate-papo falando sobre família espiritual e família corporal, segunda parte. Conseguimos fazer a primeira parte mês passado, ficou faltando muita coisa, vamos dar continuidade então a este assunto tão importante para nós. Mas neste momento convido vocês para fazermos também a nossa prece, elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, modelo e guia da humanidade, nosso irmão maior, a nossos benfeitores espirituais, mentores de luz, que nos acompanham na nossa jornada terrestre. Pai amado, primeiramente agradecemos o dom da vida, a oportunidade reencarnatória, a família que nos acolhe, Senhor, nossos amigos, todas as oportunidades de trabalho, de crescimento, de evolução moral e espiritual. Agradecemos também, Senhor, as dificuldades que nos visitam, pois nos fortalecem. E se pudermos, Pai amado, rogar algo, rogamos o Teu amparo para vencermos o bom combate. Este combate íntimo, da nossa reforma íntima, da nossa transformação em pessoas melhores a cada dia. Que Teu amor possa envolver também todo o nosso querido planeta Terra, alcançando em especial aqueles irmãos que mais sofrem, que passam pelas experiências da guerra, das violências, da fome, da sede, das misérias físicas e espirituais, Senhor. Que Seu amor possa abrandar esses corações, possa iluminar a mente dos governantes e possa, assim, atingir toda a nossa irmã humanidade, para que caminhemos rumo à nossa transformação, rumo ao nosso aperfeiçoamento moral e espiritual, rumo à verdadeira fraternidade entre todos os povos. Seja conosco, Senhor Jesus, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Mas, Geraldo, a gente vai começar agora também no Livro dos Espíritos, que a gente já tinha visto um pouquinho no mês passado, mas agora a gente vai dar continuidade. E aqui no capítulo, na parte segunda, no capítulo 4, que fala da pluralidade das existências, tem um subitem intitulado Semelhanças Físicas e Morais. E lá na questão 207, Kardec questiona aos espíritos: frequentemente os pais transmitem aos filhos a aparência física. Transmitirão também alguma parecença moral? Bom dia para você, Geraldo. Bom dia, Melissa. Bom dia, ouvintes da Rádio Correio da Serra. Essa pergunta feita aos espíritos é respondida de uma forma assim, bastante simples, né? Eles reafirmam que o corpo, sim, deriva do corpo. Os pais, né, são os responsáveis pela engenharia do corpo dos filhos. Biologicamente, formam os corpos dos filhos. Mas o espírito, não procedendo do espírito, ele não vem dos pais. Os espíritos são entidades independentes, muitas vezes criados simultaneamente, outras vezes criados em outros tempos, acontecendo até mesmo que o espírito que anima o corpo daquele que nasce como filho seja mais antigo do que o espírito que anima o corpo dos pais. Então, transmitem aparência física sim, mas não transmitem necessariamente a parecença moral. E continuando, Kardec também questiona, porque em algumas situações a gente vê que parece que os pais, que os pais também transmitem as semelhanças, algumas questões morais, né? Porque Kardec pergunta assim: de onde se originam as semelhanças morais que costumam haver entre pais e filhos? Tanto para o lado positivo como negativo, né? Fulano puxou o gênio do pai,
fulano puxou, né, a índole da mãe. E aí, como é que fica, Geraldo? Bem, na programação reencarnatória, evidentemente, para cumprir, né, a missão, o resgate, as provações que os espíritos precisam resolver, eles são associados, né, a outros espíritos que venham a dar a eles o suporte necessário para que isso se faça. Então, esse grupo de espíritos que vem formar uma família, né, os pais, os filhos que lhes são originados, né, eles se atraem normalmente pela igualdade das tendências. Então, um objetivo em comum são espíritos simpáticos, trazem, né, afinidades, né, anteriores. Então, dentro dessas afinidades, né, também as afinidades morais, né, que vêm se não exatamente iguais, umas vêm complementar as de outras, né? E essas semelhanças morais, é bom a gente ressaltar isso, elas não são como as semelhanças físicas, elas não são genéticas, né? Podem ocorrer, geralmente ocorrem num número até muito grande, porque são espíritos destinados, né, a ampararem-se mutuamente. Então há muito assim essa condicionamento dessa semelhança moral, sim, mas não é genética. Outra questão que Kardec também entra nesse tópico é a questão dos pais terem ou não terem influência sobre os filhos. Porque já que o espírito daquela criança já existe antes daquela criança nascer, igual você disse na primeira resposta sua, pode ser até muito mais antigo do que o espírito dos próprios pais, ou seja, pode ter tido muito mais experiências que os próprios pais ali, né, naquele momento daquela experiência reencarnatória. Será que os pais não exercem nenhuma influência aos filhos depois que os filhos nascem? É uma questão que Kardec também coloca, né? Olha, essa só voltando à questão do termo antigo, muitas vezes criados na mesma época, uns tiveram muito mais vivência do que outros, tornando assim, portanto, mais experientes. Então, antigos nesse ponto, né? Mas os pais exercem uma influência sobre o espírito dos filhos depois do nascimento destes, e é uma influência muito grande, né? Eles contribuem, eles têm que contribuir. A missão dos pais é contribuir para o progresso, né, dos filhos, levando-os pelo caminho do exemplo, pelo caminho das boas palavras, das boas ações, dos bons pensamentos, dos bons sentimentos, né, para que eles possam estar sempre aptos a progredir. A gente chama esse conjunto, né, de aptidões, né, de educação, de educar os filhos, né? Essa é uma tarefa dos pais, né? E que, se de alguma forma eles não são bem-sucedidos, eles se sentem fracassados, se sentem culpados de não ter tido um desempenho à altura. Mas gostaria de colocar também que essa influência ela decresce proporcionalmente ao aumento do exercício do livre-arbítrio dos filhos. No início, ela é total, ela é plena, né? E à medida que o filho vai adquirindo as experiências da convivência com outros espíritos encarnados de sua faixa etária ou de outras faixas, ele vai adquirindo autonomia sobre o seu livre-arbítrio, passando a utilizá-lo de uma forma cada vez mais ampla, né? E chegará em algum ponto. Alguns dizem que aos 5 anos, na faixa entre 5 e 7 anos de idade, que a criança ela deixa de ser 100% influenciável pelos pais. Então é bom sempre que os pais aproveitem bem esta fase da primeira infância para transmitir a seus filhos os bons exemplos. E esses bons exemplos, mesmo passada essa fase, eles vão perdurar para sempre. É muito comum pessoas já de certa idade dizer assim, olha, meu pai ele foi um exemplo, minha mãe foi um exemplo, e esse exemplo, as pessoas quando assim sentem, elas buscam, não é cultuar o exemplo, mas buscam exercer de uma forma muito ampla, muito significativa em memória dos seus pais, né, esse exemplo. Então isso é um legado, né, que não se perde, né, dos exemplos, né? Esse é perene, constante por toda a vida. É verdade. Agora, por um outro lado também, Geraldo, muitos pais se questionam sobre isso.
e aí a doutrina é muito esclarecedora, né? Por que alguns pais, quando são bons, virtuosos, né, assim, espíritos que estão buscando realmente o seu aperfeiçoamento, seu melhoramento, a gente vê que são pessoas, como a gente pode dizer, né, do bem, né? Pessoas boas. Por que às vezes em algumas dessas famílias tão bem estruturadas, tão boas, nascem filhos de natureza às vezes até perversas, vinculados ao mal, né? Que a gente fala que até parece uma ovelha desgarrada ali no meio daquela família, né? Kardec também faz esse questionamento, né? Isso. E também, assim, aí a gente vai complementar, também pode acontecer o contrário, né? Também. De pais que não são um bom exemplo, né? Surgem, né, frutos, né, filhos que vão ser, né, notáveis, vão se destacar no campo das boas aptidões, das boas virtudes, né? Essas questões assim da vontade, né, dos pais e da destinação deles, ela se explica pela doutrina espírita da seguinte forma: esses pais virtuosos são aqueles que receberam um número maior de talentos e capacitados estão, então, para que recebam espíritos que tenham vontade de progredir, mas que lhes sejam inferiores, que tenham fracassado em outras encarnações, e que então esses espíritos buscam, né, essa tutoria, essa tutela desses que serão seus progenitores, de forma que venham a assegurar, né, que ele tenha um bom suporte para superar, né, seus resgates, as suas provações, né? Há uma vontade de progredir e a espiritualidade, ela providencia sempre pela providência divina, né, pela bondade, pela justiça de Deus, que isso possa acontecer. Então, que eles possam estar alojados numa família bem estruturada para que possam progredir. Com certeza. Agora, os pais também, antes da reencarnação, né, no processo pré-encarnação, ali no processo ali de concepção, através dos pensamentos, das suas preces, eles podem atrair para habitar, digamos assim, o corpo do seu futuro filho, né? Ou seja, para ser seu futuro filho, um bom espírito, de preferência um espírito que seja mais afim, que seja mais próximo aos ideais dos pais, ao invés de um espírito mais difícil, ao invés no lugar, né, de um espírito mais inferior no sentido, né, da questão espiritual, de evolução espiritual. Há essa possibilidade dos pais escolherem este espírito que será o filho, Geraldo? Olha, eu creio que poderia se dizer que é uma constante na intenção dos pais, dos futuros pais, né, esse desejo. Não por estarem assim, intencionados a ter uma vida facilitada, receberem espíritos magníficos, com esplendores de alma, não nesse sentido propriamente dito, mas é que sempre é da nossa índole, da nossa natureza, procurar, né, assim, onde nós nos sentimos bem, procurar as boas energias. Então, é natural que os pais, né, busquem atrair, né, e muitas vezes de uma forma assim muito forte, né, através da prece, se preparam mesmo, né, para que possam atrair, né, espíritos, né, benévolos, para que venham ser seus filhos, né, através aí da concepção, da geração do corpo biológico, né? Mas esse desejo, com certeza, ele terá uma resposta, porque ele estará influenciando a espiritualidade que cuida, né, dos projetos, dos processos reencarnatórios, né? Mas quando isso não acontece, quando os pais se deparam com uma natureza hostil, né, adversa, né, de seus filhos, não devem desanimar, porque com certeza, se aquele espírito chegou ao seu lar, ao seio da sua família, eles têm capacidade para melhorá-lo. Então, se a gente adjetivar que é um mau espírito que ali chegou, estará sob a tutela de espíritos que têm capacidade de melhorá-lo, com certeza. Não devem desanimar e estarão assistidos pela espiritualidade sempre nas dificuldades maiores,
ou menores que venham a sofrer por esse caminho. Daí que nós sempre falamos, né, que a maternidade, a paternidade são missões, né? Ser pai e mãe é uma missão nesse direcionamento deste espírito no caminho do bem, no caminho do amor, né? Isso, e nada acontece por acaso, né? Seria terrível, né? Que se pais relapsos, né, e recebessem, né, também um espírito assim da mesma categoria, um espírito ainda muito atrasado, né, seria realmente a gente visualizar o inferno como é colocado, né, dentro de uma convivência. E isso traria uma dificuldade muito grande para esses espíritos envolvidos aí dentro dessa família, de se elevarem, né? Então, mas assim mesmo sempre haverá ainda ajuda há possibilidade, do alto. Com certeza. Sempre haverá ajuda do alto. Nós vemos isso muito quando a gente observa esses lugares, regiões, bairros, né, localidades que às vezes tem uma criminalidade maior, que às vezes tem, né, a gente vê famílias desestruturadas, problemas de toda ordem, mas ali a gente vê despontando crianças, jovens com uma índole que você vê que é totalmente diferente daquele local, né? Ou seja, pessoas voltadas ao bem, ao amor ao próximo, né? Ou a uma aptidão artística que está totalmente fora daquele contexto, né? Mas que são espíritos ali colocados, como você colocou, às vezes em famílias com maior dificuldade, com um bloqueio maior nessa parte, né? Digamos assim, da sua evolução espiritual, mas podem nascer ali também espíritos que vão trabalhar na mudança daquele local, daquela região, né? Daquele povo, né? Isso também é muito comum. Sim, isso é uma luz, né, que ali se faz, né, esses filhos que ali chegam e que não chegam ali por acaso, né, e esses pais que os recebem, né, para que possam juntos, né, em conjunto, ajudar-se mutuamente, ajudar aquela comunidade. Isso aí é o caminho que a gente sabe que estamos já trilhando por ele, né, essa transição para passar para uma fase de regeneração, né, de redenção. Sim. Então isso é sempre assim, bem visto, bem visualizado, bem sentido, né, nas comunidades, por mais humildes, por mais modestas, né, tantos espíritos ali, tantas pessoas anônimas, mas extremamente bondosas, né, e benévolas, e pessoas que se preocupam com os outros, que eles são vizinhos, mais próximos, mais distantes, e que estão ali doando de si muito mais do que nós possamos ver, nós possamos julgar. É verdade, é verdade. Agora uma outra pergunta que está lá na questão 211, Kardec também traz um assunto que às vezes a gente vê situações semelhantes e a gente fica se perguntando por quê, né? E aí os espíritos vão nos responder. Da onde que deriva, Geraldo, a semelhança de caráter que muitas vezes existem entre os irmãos, principalmente se forem gêmeos, né? Tudo bem que tem aqueles casos de irmãos gêmeos que são totalmente opostos, né? Mas tem aqueles casos também que às vezes os irmãos estão até afastados, separados por algum motivo, né? Cresceram, cada um foi para o seu caminho. Mas se acontece alguma coisa com um, o outro sente imediatamente, né? E vice-versa, né? Ou seja, existe uma conexão entre esses irmãos e também semelhança no caráter desses irmãos. Os espíritos explicam isso pra gente? Eles se alongam até com relação a essa questão por outras questões seguintes no Livro dos Espíritos, e eu imagino até porque na época esse fenômeno, né, da gestação dupla, né, de gêmeos, né, talvez até já houvesse alguma situação de geração de trigêmeos, talvez não muito comum, mas hoje a gente tem aí trigêmeos, eu conheço quatrigêmeos. Né? Tem casos até de sextuplos, né? Ou seja, imagina. E eu conheço quatrigêmeos que não são contemporâneos da fecundação in vitro. Naturais mesmo. Naturais mesmo. Estão hoje aí na faixa de 50 anos, são 2 senhores e 2 senhoras. Raridade, né? Residem em Belo Horizonte. Então, bacana. É interessante que, talvez na época, esse questionamento fosse muito comum, essas colocações, né? Ali, né, da mesma gestação ali, 2 irmãos, né? O que haveria? Seriam exatamente iguais? Normalmente iguais, né? Fisicamente, né? Muito, ou quando nada, muito semelhantes, né? Haveria semelhança de caráter também deles?
Olha, são espíritos independentes, são Sim. 2 espíritos, cada um habitando ali, animando um corpo, né? E com certeza terá sido fruto de uma escolha, de um momento lá na programação reencarnatória, que eles viessem ali juntos, talvez até para aproveitar essa temporalidade simultaneamente, né, e resolver encargos comuns que eles, missões ou encargos, né, provações, resgates, aos quais eles estivessem em cursos, né? Então, com certeza, se ocorre essa presença, né, de 2 espíritos encarnados ali simultaneamente, há uma igualdade de sentimentos, sim, uma aproximação muito grande e uma busca também de resolverem em conjunto as situações pendentes. Agora, um outro assunto também muito que nos traz muitos questionamentos é a questão dos gêmeos siameses, né? Ainda dentro da questão dos gêmeos, mas existem crianças, né, os chamados gêmeos siameses, que eles nascem partilhando alguns órgãos ou membros, né? Então, às vezes tem alguns órgãos em comum, eles nascem literalmente grudados, né, colados um ao outro, compartilhando às vezes o mesmo pulmão ou o mesmo coração ou algum outro órgão, às vezes a própria cabeça, né, com a união ali das 2 cabeças. E aí Kardec também perguntou aos espíritos à época, ali nesses casos dos gêmeos siameses, né, desses gêmeos que são ligados pelo corpo, existiriam 2 espíritos, né, 2 almas ali reencarnantes, ou seria apenas uma alma reencarnante nesse caso, Geraldo? A ciência da época com certeza tinha bastante dificuldade em conceituar o que estava acontecendo ali. Hoje a gente sabe que a maioria dos casos, né, de gêmeos siameses é possível haver uma separação cirúrgica, né? Então são 2 individualidades, são 2 espíritos. Talvez não ocorra ali em todos os centros vitais essa duplicidade, né? Mas com certeza nos centros vitais principais, né, essa individualidade ela é de cada um, ela é específica de cada um, então são 2 espíritos diferentes, mesmo que condicionados um ao outro a essa conjunção carnal, né, a esse corpo em comum, eles possam até parecer que sejam um só espírito que ele esteja, porque terá que haver uma comunhão muito grande de pensamento, de vontade, de estar em comunhão com o outro, né? Isso muito maior do que indivíduos que tenham vidas autônomas, né? Cada um o seu corpo, né? Então a dependência deles é maior. Eles vão com certeza exercitar ali conjuntamente, né, essa paridade de uma forma mais ampla. E a doutrina nos fala a motivação, Geraldo, desse reencarne, assim, que às vezes é um reencarne difícil, né? Às vezes a gente vê a gente sozinho, a gente com a gente mesmo não dá conta, né? De nós próprios, e às vezes a gente está vinculado fisicamente assim, a uma pessoa. Existe uma explicação para esse tipo de reencarnação? Olha, nós vamos pensar que nada acontece por acaso, claro, que de alguma forma aqueles espíritos comungaram em outros tempos, né, de situações que os mantiveram de tal forma unidos positivamente ou negativamente, que agora, como uma forma de resgate, de provação mútua e até mesmo de missão, eles estão ali dividindo o mesmo corpo. E quando a gente fala de missão, olha só, nós estamos aqui em 2018 comentando sobre algo que foi colocado para a espiritualidade lá nos idos de 1853, 54 até 1857, quando veio à luz o Livro dos Espíritos. E esse tema, ele terá sido com certeza já abordado muitas vezes, né, tanto dentro da área religiosa quanto dentro da área científica, sempre se terá chegado a uma incógnita. Por que isso? Né? Então, eu não conheço, assim, no meu círculo de conhecimento, pessoas que tenham sido
ou que sejam, né, gêmeos siameses. Pessoalmente não conheço. Mas quando nós nos deparamos pelo noticiário, né, pela imprensa, pela TV, com esses casos, né, a gente vê que há uma comoção muito grande, grande parte, né, as pessoas comentam e buscam um entendimento sobre esse fenômeno, esses fatos, e isso cria nas pessoas uma expectativa assim de convicção em que há um direcionamento maior, que as coisas não acontecem ali sem um significado. Então, nesse processo, né, é uma missão que esses dois espíritos, com um corpo só, passando ali, com certeza, por algumas dificuldades bastante grandes que nós não podemos nem dimensionar, eles dão um exemplo para as outras pessoas tidas como saudáveis. É verdade. Né, para poder pensar. Para nós refletirmos. Vamos aproveitar esse intervalo comercial que a gente vai entrar agora para a gente refletir, né, sobre essa questão que o Geraldo nos coloca, a questão dos gêmeos siameses, e para aproveitarmos e agradecermos pela nossa vida, porque nós temos muito a agradecer. Bom, e Geraldo, a gente estava falando a questão da Páscoa, né, esse final de semana, e ontem foi relembrada a paixão do Cristo com a crucificação, né, aquele momento do julgamento e crucificação de Jesus, e amanhã é comemorada a Páscoa, ou como os nossos irmãos católicos chamam, né, seria o ressurgimento, a ressurreição do Cristo. E algumas pessoas até me perguntaram sobre isso durante aí esse período, né? Como que a doutrina espírita vê essa passagem comemorada, né, pelos nossos irmãos católicos, lembrada pelos nossos irmãos católicos? Como que a doutrina espírita vê este período? Para a gente já aproveitar. Vamos fazer um histórico muito breve aqui. O termo Páscoa, né, do hebraico, pesar, significa passagem. Né? E ele surgiu, né, uma comemoração da entrada da primavera, né, no hemisfério norte, né, na primeira lua cheia da primavera, que acontece em março, finalzinho de março ou início de abril, lá no hemisfério norte, primavera lá, e aqui no hemisfério sul é o outono. Né? Então era comemorado nessa primeira lua cheia. Os primeiros que historicamente se tem notícia, né, eram os pastores nômades que ficavam durante um período, né, normalmente um ano, em determinadas paragens, aguardando ali que seus rebanhos, né, se alimentassem, se reproduzissem, e depois eles transferiam para outras regiões, para outras terras, e celebravam então uma festa na qual ofereciam às divindades que cultuavam, né, os primogênitos, né, do rebanho, faziam um sacrifício desses primogênitos. Depois, isso aí em tempos assim muito antigos. Depois, quando da passagem dos hebreus, né, libertos da escravidão do Egito, né, para a liberdade, para a terra prometida, né, no tempo de Moisés, também havia a continuidade, né, dessa comemoração, e continuava a haver aí ainda o sacrifício de um cordeiro, né, que era para agradecimento por essa libertação. E nos tempos de Jesus, né, a Páscoa trata-se da passagem da morte para a ressurreição, segundo a terminologia que nos vem até a data de hoje. A doutrina espírita, ela vê como renascimento, como renovação, como a passagem do homem velho para o homem novo. Ou seja, não precisamos desencarnar, não precisamos morrer no corpo físico para fazer essa renovação. É uma questão que precisamos iniciar quanto mais rápido possível, se ainda não tivermos feito, a nossa reforma íntima. Abandonarmos esse homem velho que habita em nós para dar luz a um homem novo. Esse é o sentido dentro da doutrina espírita. E voltamos agora ao nosso bate-papo com o Geraldo, falando sobre a família, né, consanguínea, a família espiritual, a família corporal e espiritual. Geraldo, a gente estava falando no nosso bloco anterior sobre os gêmeos, né? E a questão dos gêmeos trazem muitas perguntas, muitas dúvidas, né, para nós. Na questão 213, Kardec propõe aos espíritos, né,
Pois que nos gêmeos os espíritos encarnam por simpatia, de onde provém a rejeição que às vezes se nota entre eles? E aí, como que os espíritos esclarecem para nós, Geraldo? Bem, é uma premissa essa da encarnação aí por simpatia, mas com certeza por afinidade, né? E essa afinidade ela pode não ser tão abrangente como o termo simpatia, né? Então pode acontecer, né, que eles tenham alguma disparidade entre si e que venham a ter algum tipo de confrontação, algum tipo de posição contrária um ao outro. Pode ser também que, tratando-se de dois espíritos diferentes, um esteja mais evoluído do que o outro e encarnaram juntos, né, nas mesmas condições, no mesmo lar, no mesmo tempo, para que esse que tenha mais capacidade, mais condição, venha a ajudar o outro, né, para que possam juntos progredir no palco da vida, na vivência dessa encarnação. Agora surge uma outra dúvida também que Kardec questiona aos espíritos, que talvez fosse uma questão muito comum à época dele, né, ou mais comum, pelo menos, nunca ouvi falar e eu achei até interessante. Que se deve pensar dessas histórias de crianças que brigam no seio materno? E Kardec faz esse questionamento. Bem, eu conheci, né, uma família que tinham dois casais de gêmeos. Quer dizer, tiveram dois filhos e depois, em outra gestação, outros 2 filhos. E, na realidade, era uma coisa impressionante. Um filho da primeira gestação se dava muito bem com um da segunda e não cruzava os caminhos com os outros 2. Né? Então, eu ouvi isso ainda criança, dito pela própria mãe, esses aí já brigavam. Na barriga. Na barriga, sabe? Já brigavam na barriga. Mas a espiritualidade diz assim, que isso não são lendas, isso aí é uma coisa que não se deve levar muito a sério, não. Uma razão tem que ter e as possibilidades têm que ser vistas de forma muito mais positiva do que negativa. Né? São 2 espíritos que chegam juntos, os mesmos pais, que devem ser amados igualmente, educados igualmente. Né? Mas pode ser que eles sejam desafetos, né, de outras vidas e que tenham o mesmo pedido, né, como provação, esse convívio íntimo, dessa forma assim, tão diferenciada, né, de serem irmãos e serem gêmeos, né, estarem ali vivenciando o dia a dia dentro da mesma visão. Já começam a dividir o mundo dentro do próprio útero, né? Muitas vezes outras coisas podem acontecer, mas não que venha lá do seio materno. Um talvez mais cuidadoso, outro menos cuidadoso, um mais simples, outro mais vaidoso e por aí afora. Né? São as diferenças espirituais mesmo que existem, né? Agora, com relação, vamos abranger um pouco mais, Geraldo, com relação aos povos e as características particulares de um povo para outro, né? De onde que vem esse caráter particular que se nota em cada povo? Essas diferenças de aptidão ou de cultura que diferenciam tanto os povos, às vezes dentro do próprio Brasil, né? A gente tem um povo brasileiro, mas de uma região para outra a gente vê diferenças muito gritantes até. Isso. Os espíritos, né, eles se agrupam em famílias, né? O conjunto das famílias vai formar, né, os povos. Então, essas afinidades do agrupamento familiar, dos membros da família em si, também no plano mais amplo, né, do povo, dos povos em si, também vai existir. Então, a índole de um determinado povo é a somatória da índole das famílias que compõem esse povo e as famílias também, por sua vez, serão a somatória dos seus membros, né? Então, há uma intenção, né, de quando se cria, né, se forma essa união chamada povo, né, há uma intenção, uma comunhão de pensamento e que vai originar, então, semelhanças, através de semelhanças. Infelizmente, isso não é uma regra geral. Um país como o Brasil, um país continental, nós temos aí, né, graças a Deus, assim, uma unidade muito coesa
E outros países pequenininhos, né, o Oriente Médio, por exemplo, né, pequenas porções territoriais, né, tantos povos diferentes e povos que se confrontam quase que incessantemente, né? Mas então essas semelhanças, a intenção, a vontade dessas famílias se unindo como um povo é que vão definir o caráter distintivo desse povo, né? E nisso muitas vezes transcende as fronteiras, né? A gente diz assim, o temperamento latino, e aí nós estamos falando de toda a América Latina, estamos falando de boa parte da Europa, né? Estamos falando de algumas regiões da África colonizadas pelos povos portugueses, espanhóis. Quando falamos do temperamento germânico, né, ou eslavo, então assim, transcende em muitas fronteiras sociopolíticas conhecidas, né? Então, é uma coisa muito ampla. Muitas vezes temos, né, e isso hoje na globalização dos costumes, da informação, assimilamos, né, comportamentos de outros povos distantes, né, e tomara que sempre possamos assimilar os bons comportamentos, os comportamentos positivos. É verdade, é verdade. E Geraldo, nas suas novas existências, o espírito ele conserva os caráteres morais, né, de que ele tinha nas existências anteriores, ou pode ser diferente? Bem, o espírito conserva sim. Tudo que nos acontece é registrado, né, na nossa matriz perispiritual e nós conduziremos adiante em outras encarnações. Mas muitas vezes determinadas características vão ficar latentes. Nós, no momento, na nossa encarnação, poderemos estar utilizando fragmentos, né, adquiridos, né, na existência precedente ou em outras existências muito mais remotas, né? Então pode acontecer sim conservar esses traços de caráter moral, mas melhorando-se sempre, né? Nós sempre estamos buscando utilizar, né, as boas bagagens que nós temos e adquirir com a utilização delas outras bagagens que possam ser melhores ainda. Então, mudamos no aspecto físico, mudamos na condição social, mudamos inclusive etnicamente, podemos reencarnar em outra etnia, mas conservamos essas aquisições, nós não perdemos isso. E até um momento em que um aperfeiçoamento notável possa nos modificar completamente o caráter, mas que seja essa mudança sempre uma mudança positiva. Senão nós vamos pelejar até que um dia o consigamos. É verdade. Agora você falou da parte física. A parte física, é possível a gente trazer alguma característica, alguma marca, alguma coisa de encarnações passadas, Geraldo? É possível sim, né? Algumas características podem estar constantes, né? Em algumas encarnações. A questão, por exemplo, do gênero, né? Nós temos encarnação ou no sexo masculino ou no sexo feminino e podemos ter, né, esses traços mesmo em outra encarnação, em outra condição, em outro gênero, ter algum desses traço adquirido em existências anteriores, né, que venham a criar algum tipo até de perturbação no novo corpo físico, né? Então, alguns traços, e às vezes até para nos servir de lembrança. Há questões de algumas marcas, né, corporais, alguma deficiência, alguma má formação que é herança merecida de vidas anteriores ou até eleitas para nos servir de balizamento para essa vida. Com certeza. Bom, chegando ao final do nosso programa, Geraldo, você trouxe para a gente uma mensagem do livro Pão Nosso, só para a gente encerrar, porque algumas perguntas não vamos conseguir de novo alcançar todas, né? Mas que a gente possa encerrar, porque você trouxe uma mensagem que é uma mensagem muito bonita, do Pão Nosso, do capítulo, a mensagem 117, em família. Isso. Esse livro é um livro fabuloso, né, com capítulos que são escritos, ditados por Emmanuel, e que são de uma compreensão muito singela, mas
muito ampla também. Então, recomenda-se todas essas leituras, né? Com certeza. E essa passagem em si, né, intitulada Em Família, Emmanuel foi buscar lá na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, é o capítulo 5, o versículo 4, ele buscou a seguinte passagem: aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Então, dessa passagem aí, Emmanuel desenvolve então um texto que nós vamos ler. E começa assim: a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são 2 títulos que não se coadunam. O apóstolo Paulo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas àquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente entre os que lhes agregaram-os ao círculo pessoal através dos laços consanguíneos, entregando-se por isso a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma pequena casa, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares, no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. O Instituto Familiar é uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação de um mundo melhor. Pensemos nisso. Geraldo, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Que Jesus te abençoe hoje e sempre. Eu que agradeço. Que Deus nos abençoe a todos. Agradecemos a vocês, ouvintes. Deixamos vocês com essa mensagem linda de Emmanuel para nós, para refletirmos sobre a importância da vida em família. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.